Boa noite, quinta-feira, 16 de abril de 2015. Veja os destaques do J mais ABC. Governador Geraldo Alckmin visita obras de captação de água do sistema Cantareira. Teremos também a previsão do tempo para amanhã, as notícias do esporte regional e o balanço do mercado financeiro. Hoje, vamos receber em nossos estúdios a nutricionista Gislene Rocha e a advogada Beatriz Montes Dainese, da Giuliani Advogados. E vamos ao vivo para São Bernardo do Campo, onde acontece o coquetel de lançamento do Peugeot 2008 na concessionária Alpes. Vamos saber como está essa festa por lá. Pois é, Joaquim. Muito boa noite aos amigos aí da TV Mais. Estou aqui com o Rogério, uma grande festa de São Bernardo, a Alpes está com esse lançamento. Mas antes, vamos contar um pouco a história dessa concessionária. Rogério, boa noite, que já faz história aqui na nossa cidade, né? É isso aí, boa noite a todos. A Alpes, nós somos em 3 endereços, em São Caetano, na Oswaldo Cruz, aqui em São Bernardo do Campo, ao lado do Shopping Metrópole, na Senador Vergueiro, e também em Santo André, no 217, no bairro Jardim. A Alpes, ela comercializa em torno de 1.500 carros ao ano, né? Então, hoje nós estamos aqui num dia muito especial para trazer para o nosso público, o nosso cliente. É um dia que marca mesmo, é um lançamento de um carro importante. Eu convido a todos os clientes, amigos que venham, que passem aqui, que verifiquem essa novidade, que aproveite, bate um papo, conhece a gama inteira, e também tem toda a linha para fazer o test drive, um verdadeiro encontro, né? E para fazer uma divulgação do que a Peugeot está trazendo para o nosso cliente. É isso aí, ainda é começo de festa, as pessoas, os convidados ainda estão chegando. Você que está aí acompanhando o jornal, pode dar um pulinho aqui para conhecer de perto esse lançamento. E quem está aí assistindo agora, a gente vai ter o privilégio de ver um pouquinho antes. Exatamente, vai conhecer o crossover Peugeot. Um carro fantástico, eu tenho já algum tempo de marca e eu confesso que eu fiquei surpreso com a tecnologia que vem o carro. Vamos dar uma olhadinha. Esse é o Peugeot 2008, lindo, fantástico. Novamente, convido você para vir andar e fazer um test drive que vai realmente surpreender. E é fantástico. Bom, o 2008 ele está entrando para preencher uma lacuna dentro da marca que estava faltando e pelo que o pessoal está vendo em casa, vai mexer com o coração do brasileiro. É um carro fácil, um carro gostoso de dirigir, é um carro harmônico, tem bastante espaço e potência não falta, tem um motor com injeção direta, turbo. Então eu convido novamente você vir andar no carro que vai surpreender vocês. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma paradinha, você segue com o jornal daí, Joaquim, e daqui a pouquinho a gente volta, de repente até para mostrar motor e um pouco da parte interna deste lançamento Peugeot 2008 aqui na Alpes, em São Bernardo. Certo, Rogério? Ok. Vamos mostrar o carro para vocês. Então, até já. Maravilha. Então, daqui a pouco a gente tem mais detalhes desse lançamento da Peugeot. O governador Geraldo Alckmin realizou nesta quarta-feira, dia 15, mais conhecida como ontem, uma visita técnica às obras de captação do rio Guaió, na cidade de Suzano, especificamente numa região limítrofe com a cidade de Ferraz de Vasconcelos. Confira a reportagem. Nós já estamos com 35% da obra, mas com os tubos já adquiridos, os tubos já aqui na obra, então mais 45 dias a água já deve estar passando aqui pela tubulação. São 9 quilômetros de tubulação entre o rio Guaió, em Suzano, até a represa de Itaiaspeba, e 2 estações elevatórias. Nós teremos lá um reservatório e uma estação elevatória importante para bombear essa água até Itaiaspeba. 1 metro cúbico por segundo antes do inverno até o final de maio. Isso equivale a uma cidade de 300 mil habitantes com abastecimento de água. Então, 1 metro cúbico por segundo aqui do Guaió, depois mais 1 metro cúbico por segundo lá no Guarapiranga, através da estação de tratamento de água de Boa Vista, meio metro em maio, meio metro em junho, e mais 4 metros cúbicos por segundo, que nós estamos trabalhando, correndo bastante, até agosto, do Rio Grande. Então, 6 metros cúbicos por segundo,
que equivale a 1.800.000 pessoas, para a gente poder garantir a água no período seco. A própria Sabesp está fazendo a obra, uma obra de 28 milhões de reais. Com isso ganhou bastante tempo, não teve licitação, ela mesma está executando a obra com seus recursos próprios e está dentro do cronograma. A quinta-feira começou com o tempo fechado e formação de nevoeiro, mas o sol apareceu ainda pela manhã, elevando as temperaturas. Para sexta-feira, a previsão é de tempo nublado, mas o ar úmido que vem do oceano pode provocar garoa fina. Confira a previsão completa. Em Mauá, a mínima será de 17 e a máxima de 24 graus. Para a capital, temperaturas com 17 graus e mínima de 26 graus de máxima. Já no litoral, as temperaturas devem oscilar entre 20 graus de mínima e 27 graus de máxima no Guarujá. E no interior, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima de 29 graus em Piracicaba. A seguir, as notícias do esporte regional e a entrevista com a nutricionista Gislene Rocha. Vamos falar sobre obesidade infantil. Participe do J Mais ABC por meio do WhatsApp 947092534 ou do e-mail pauta@tvmaisabc.com.br. A gente volta já já. E agora vamos falar sobre um assunto seríssimo, a obesidade infantil. Ao meu lado está a nutricionista Gislene Rocha. Gislene, boa noite. Obrigado por comparecer à bancada do J Mais ABC. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tá ótimo. Estava comentando com você antes de a gente entrar no ar que ontem mesmo nós recebemos um estudo aí do Ministério da Saúde bastante preocupante, que mostra que na região sudeste 52,3% da população estão acima do peso, né? E na parte infantil, com a meninada, também esse número é alarmante? Esse número é bem alarmante mesmo, e principalmente porque, assim, às vezes os pais não identificam, porque justamente eles estando acima do peso, eles acham que é normal o filho, ou o bebê, a criança, o adolescente, também eles não veem isso. Verdade. E quando vão ver, vão identificar, a criança já está num grau de sobrepeso e obesidade. E ainda tem aquele negócio da mãe italiana, que é dar macarrão, que tem que comer. A mãe ainda se preocupa muito. Meu filho não está comendo e quer entupir a criança de comida. Existe essa cultura ainda? Existe. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. E como você disse mesmo, é uma coisa, um hábito cultural. Certo. Essa coisa da superalimentação. Então, da gente pegar e estar suprindo alguns, né? Até às vezes a carência, eu tô fora, eu tô a moda, enfim, querer realmente superalimentar. Então, é um instinto de proteção, né? A nossa cultura é muito de sobrevivência. E como é que faz para mudar isso? Olha, eu sempre falo para os pais que começa pelo exemplo. Então, se os pais derem o exemplo de uma alimentação melhor, com certeza você já vai começar a passar isso, né, para o seu filho. Então, se é uma família que tem hábitos mais saudáveis, que come refeições mais preparadas em casa, eu costumo usar um termo que a gente fala muito, que é comida de verdade. Certo. Né? Então, quando você vê isso, a comida de verdade no prato, quando a família tem o hábito de sentar, se alimentar, fazer refeições, preparar alguns alimentos, você já consegue, pelo menos, garantir uma boa qualidade nutricional. Sim. Porque a obesidade, ela é formada pelo excesso de gordura, de açúcares, de proteínas, ela é formada todo o excesso. Agora, é óbvio que a gente tem todo um apelo aí, até visual, de lanchonetes, aqueles hambúrgueres cheios de queijo, cheio de não sei o que lá, que são convidativos, sim, doces, uma série de coisas. Como convencer a criança, quer dizer, além de ter essa cultura da casa, né? Por exemplo, eu vejo muito adulto também que se recusa a comer salada, comer alface, acha que tudo que é verde é um negócio meio que já faz uma cara meio esquisita e tal. Tem como você produzir pratos saborosos e convencer as pessoas a mudar esse hábito?
Tem, nossa, super tem. Essa questão que a gente está falando de preparar os alimentos, eu sou nutricionista, eu sou especialista na parte de gastronomia, nutrição clínica, essa parte toda. E eu até dou um curso onde a gente ensina as pessoas a preparar os alimentos. Então, a gente ensina as mães a fazer técnica. Então, por exemplo, redução calórica, você não precisa reduzir sabor. Eu trabalho há 17 anos com a educação alimentar. Sim. Então, eu sempre falo que a base de uma alimentação são 3 pilares. Um é a quantidade, então sempre de olho no quanto o seu filho come, né? Se o alimento é saudável ou não saudável, usando o exemplo das lanchonetes e tudo mais. Então, qual a quantidade que ele come disso? O outro pilar é a qualidade. Então, como esse alimento é preparado, o que ele tem, qual a composição nutricional, qual o ingrediente base. E o outro é a frequência com que você consome. Então, olhar para esses 3 pilares da alimentação infantil. Então, a quantidade, a qualidade e a frequência dos alimentos. Legal. Gislene, essa conversa está dando até fome, mas a gente vai ter que parar por aqui. Você vai voltar mais vezes no J+. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho e até a próxima oportunidade. Ok, obrigada. Tá ótimo. Agora vamos conferir os destaques do esporte regional. O J+ ABC tem um recado especial para os maratonistas da região. Confira aí. Vem aí a 14ª Meia Maratona Caixa Cidade de Santo André. Domingo, dia 26 de abril, a partir das 7 da manhã. Com provas de 5, 10 e 21 quilômetros e ainda uma divertida corrida infantil para a criançada. Inscreva-se e curta essa festa com toda a família. As inscrições se encerram na próxima segunda-feira, dia 20 de abril. Para mais informações, acesse o site www.santandré.sp.gov.br. A TV Mais vai transmitir ao vivo e com exclusividade toda a maratona. Participe! Tome cuidado ao postar informações na internet. Criminosos estão utilizando as redes sociais, como o Facebook, por exemplo, para conhecer melhor possíveis vítimas. Veja um trecho deste vídeo. Durante quanto tempo você estudou a família para poder... Foi pouco tempo, porque no Facebook ali mostra tudo. Foi coisa de 10 dias no máximo. 10 dias junto com o tempo que o menino estava ali, o tempo que eu fiz. Entendeu? E o Facebook foi fundamental então para esse sequestro? Sim, se vocês puxar lá, vocês vão ver como mostra tudo da vida pessoal. Mostra até dentro da casa deles. Na edição de amanhã vamos mostrar o vídeo na íntegra e saber a opinião de especialistas sobre o assunto. Mas vale a pena prestar atenção nessa reportagem de amanhã também, ouvir o especialista, porque muita gente tem o hábito de ficar colocando tudo o que pensa, tudo o que faz no Facebook. Às vezes colocando fotos de onde está, foto da família, foto dos filhos, dos sobrinhos, dos parentes, dos restaurantes que frequenta, do tipo de prato que come, do tipo do vinho que bebe, de uísque, ou seja, mostrando às vezes uma ostentação que pode e quase sempre chama a atenção de mentes criminosas. Eu não diria que o problema é da rede social, mas é do mau uso da rede social. Isso que a gente vai discutir amanhã com especialistas sobre isso, porque, de fato, a polícia vem registrando seguidamente boletins de ocorrência de pessoas que são vítimas desses criminosos, que se valem dessa ingenuidade. No próximo bloco, saiba como fechou o mercado financeiro. E a entrevista com a advogada Beatriz Montes Dainese, da Giuliani Advogados. Nós voltamos já já. Olha o 2008 aí na nossa tela, carro lindíssimo, maravilhoso, lançado nesse momento lá na Alpes, em São Bernardo do Campo. Dá até vontade de dar uma voltinha nele, né? Muito bonito. E 2008 é o nome do carro, ele é 2015, é 0 km, viu? Vamos às mudanças nos números do mercado financeiro desta quinta-feira. O dólar comercial registrou queda de 0,58%, cotado a R$ 3,01.
O euro fechou o dia com valorização de 0,41%, vendido a R$ 3,25. Já a Bovespa fechou em baixa de 0,45%. Restaurantes de Pompa do Rio de Janeiro foram autuados pelo Procon nesta quinta-feira. A informação é do blog da coluna Gente Boa. Os estabelecimentos Lazai, em Botafogo, e Ouro, na Lagoa, tiveram suas atividades interrompidas pela Operação Ratatouille. Estabelecimentos tidos como Big Gourmet também foram autuados. Você que mora na região e de repente vai curtir o feriado na Cidade Maravilhosa, fique de olho. Voltamos ao vivo para o coquetel de lançamento do modelo Peugeot 2008 na concessionária Alpes, em São Bernardo do Campo. Muito bem, Joaquim, voltamos a falar ao vivo. São Bernardo do Campo, é a festa de pré-lançamento do 2008. Estou aqui com o diretor regional de vendas, que é o Dercide Gomes. Boa noite, Dercide. Eu gostaria que você falasse um pouco o que o consumidor vai esperar deste lançamento da Peugeot, o Peugeot 2008. Boa noite, César. É um prazer estar com vocês da TV Mais e também aqui o nosso parceiro do ABC, que é a Alpes Peugeot. O cliente do 2008, ele pode esperar do nosso carro, primeiro, um carro fabricado no Brasil. Nós somos o terceiro país a fabricar esse carro, é fabricado somente na França e na China. E entrando num segmento de SUV compacto, onde é um segmento que está muito aquecido no Brasil, e a Peugeot está nessa briga também, trazendo um carro de excelente qualidade, e a gente se baseia muito em 4 pilares aí para esse carro, que é conforto, tecnologia, design e desempenho. Então o cliente que for vir aqui na Alpes para ver o pré-lançamento do carro, o carro vai ser lançado no mês que vem, mas já pode comprar com antecedência um carro que entrega todos esses atributos. A gente viu, está acompanhando até alguns detalhes para você que está acompanhando aí esses links. Esse carro, ele vem com a motorização? Ele tem uma motorização turbo, THP com injeção direta Flex, é o nosso primeiro turbo Flex no Brasil, que entrega até 173 cavalos. Para o consumidor aí que entende um pouquinho mais de carro, tem quase 25 kg de torque. Então, ou seja, é um desempenho desportivo num carro familiar. E eu consigo perceber que a Peugeot caprichou no design, está trazendo o padrão de design dos outros modelos, mas internamente esse carro está realmente incrível. Sim, acho que design sempre é um pilar muito forte da marca. A gente sempre trabalhou muito com isso e, além disso, tem uma tecnologia embarcada muito forte nesse carro. Controle de tração, o Grip Control, que é um auxílio para saída de terrenos difíceis, uma tela touchscreen com GPS, quer dizer, tudo de melhor está nesse carro. Muito bom, parabéns, mais uma vez parabéns à Peugeot. Repito, nós estamos aqui na festa de pré-lançamento na Alpes, em São Bernardo, ao lado do Shopping Metrópole, todo mundo conhece, você que está assistindo o J+, terminou o jornal, vem aproveitar essa festa e conhecer essa bela máquina, parabéns para a Peugeot. Muito obrigado ao Dercide Gomes, que é o diretor regional de vendas. A gente fica, mas volta daqui a pouco, segue o jornal, é o Link Mais, da TV Mais, a TV mais perto de você. Maravilha, obrigado, César. E agora eu converso com a advogada Beatriz Montes da Inês e da Giuliane Advogados de São Caetano do Sul. A gente vai falar sobre tributação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido para clínicas médicas. Você pode participar desse bate-papo e tirar dúvidas através do WhatsApp 947092534 ou do e-mail pauta@tvmaisabc.com.br. Olha, Beatriz, eu estava vendo aqui o material, tem muita informação, mas para a gente resumir, hospitais têm um abatimento, aí se a gente puder chamar assim, né? Tem uma alíquota reduzida de imposto de renda e de contribuição social, algo em torno aí de 8 a 12%. Já as clínicas médicas, que teoricamente prestam serviços muito parecidos, às vezes até iguais, pagam 32%. É possível reduzir essa tributação das clínicas médicas? É isso mesmo. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui novamente. E é basicamente isso. Hoje os hospitais, eles têm um benefício concedido pela legislação de reduzir a base tributada pelo imposto de renda e pela contribuição social.
Ou seja, eles se submetem ao lucro presumido, que é uma das formas e regimes de tributação que nós temos hoje. E esses hospitais, eles têm essa diminuição, por quê? Presume-se que o valor que eles têm de custo, de manutenção, de pessoal, é muito maior do que outras atividades, outros ramos de serviço. Normalmente, qualquer atividade desenvolvida no ramo de serviços tem uma margem tributável de 32%. Presume-se que o lucro que essas empresas têm é de 32%. E a partir daí, aplicam-se as alíquotas de imposto de renda e de contribuição social. Certo. A partir desse momento que os hospitais se viram beneficiados, algumas clínicas médicas também começaram a entrar com discussões, com pedidos, consultas, porque elas muitas vezes praticam quase todas as atividades que esses hospitais praticam. Ou seja, para ter direito a essa redução da alíquota, ela precisa ser uma clínica que preste serviços assemelhados aos dos hospitais, é isso? É exatamente isso. Que tipo de serviço que a gente tem? Hoje a gente tem algumas instruções normativas da Receita Federal que elas disciplinam alguns requisitos que essas clínicas médicas precisam preencher para que elas tenham essa equiparação aos hospitais. Alguns deles são, por exemplo, ter médicos 24 horas ou que não sejam 24 horas, que seja o período integral do funcionamento da clínica, ter equipe de enfermagem, proceder com algumas cirurgias pequenas, realizar partos, ter, por exemplo, equipamentos para ter internação, fazer tratamento diagnóstico, terapêutico, ou seja, é basicamente o que as clínicas já fazem, mas às vezes por falta de informação, por falta de um profissional especializado, elas não se beneficiam dessa redução tributária que elas podem ter. Ao invés de, por exemplo, tributar 32% daquela receita bruta que ela tem, porque a legislação entende que é o lucro dela, ela poderia estar tributando de 8% a 12%. 8% para o imposto de renda, 12% para a contribuição social. O que dá, convenhamos, uma diferença considerável na hora de pagar o imposto, né? Exatamente. Hoje a gente tem uma carga tributária super alta, porque além do imposto de renda, da contribuição, temos PIS, COFINS, ISS, e a cada 1% que essa empresa conseguir se beneficiar e não tributar, é um benefício enorme. Quando chega no final do mês, a empresa consegue colocar isso dentro da sua própria empresa, injetar dinheiro, ter equipamentos novos, contratar profissionais mais especializados, e tudo isso apenas com um planejamento tributário fácil de fazer. É só você conseguir se colocar como um hospital, se mostrar perante o fisco como um hospital e também você se equipar de tudo que é necessário. Não podemos deixar de lado alvarás de funcionamento, alvarás da vigilância sanitária, tudo isso vai ter que ser condizente com a característica de hospital e não mais de uma simples clínica médica que só faz um atendimento com o paciente. Ou seja, a gente sempre ouve falar aí de educação financeira do ponto de vista da pessoa física, para a família, para o pai, para a mãe, para o filho, essa coisa toda. As empresas também precisam dessa educação tributária, que você acabou de dizer, porque elas acabam tendo uma possibilidade de oferir um lucro ainda maior e poder até investir parte desse dinheiro nos equipamentos e oferecer o melhor serviço aos seus clientes. Hoje em dia, e não só hoje em dia, mas de alguns anos para cá, essa educação para as empresas é essencial. A gente tem 3 regimes de tributação que vêm sofrendo algumas modificações, como tivemos na legislação do Simples Nacional. E essa educação, esse planejamento, ele tem que acontecer, se não no mês a mês, todo ano. Porque todo ano a gente faz a opção pelo regime e aí sim a empresa precisa ter em mãos os números para ela saber se naquele determinado ano ela vai estar no lucro real, no lucro presumido ou no Simples Nacional, se isso for possível. Essa educação é muito importante, o acompanhamento mês a mês é essencial para que ela tente cada vez menos, mas dentro da lei, tributar o que for apenas necessário, o que estiver ali previsto para a atividade dela. Tá certo. Doutora Beatriz, infelizmente o tempo é curto, a senhora vai voltar mais vezes aqui. Senhora não, vou chamar de você, né? Porque você. Eu sou muito mais velho. Obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Joaquim. Até a próxima. Tá ótimo. Doutora Beatriz Dainese conversou com você. E o J Mais ABC desta quinta-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã ao vivo, neste mesmo horário, 19h30. Você pode rever este jornal no canal 27 à meia-noite. Amanhã, 19h30 aqui. Fique com Deus. Até lá.